continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo João Guilherme Dairel. Que é doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, sob a orientação de Emanuele Cotcha, e mestrado em literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. Sua pesquisa se concentra em temáticas que conectam literatura, filosofia e natureza. Tem publicado principalmente sobre autores modernos e contemporâneos, tais como Osman Lins, Murilo Rubião e Nuno Ramos. É um dos organizadores do livro Literatura e Vida, Por que Pesquisar Literatura? Publicado pela editora Praia, em 2015. João Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer recebê-lo nesta conversa sobre Valêncio Xavier. E antes de lhe passar a palavra, eu sempre lembro as pessoas que estão nos assistindo que esta série é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Muito obrigada e a palavra é toda sua. Olá, Nina. Um bom dia para você, uma boa tarde, boa noite, ou seja, para todos que vão nos assistir, seja que hora for, né? É um prazer muito grande estar participando dessa série. Eu me sinto muito honrado, agradecido, sobretudo ao dividir o espaço com pesquisadores como você, como Raul Antelo e outros que participam, como você coordena esse projeto e que participam dele, contribuem para ele. Esse livro, O Mês da Gripe, ele é publicado no ano de 1981, né, e se refere de forma quase anagramática, na cíclica, em termos numéricos, ao ano de 1918, né? São os mesmos números trocados de ordem, né? E agora a gente lê esse livro e ele nos parece muito contemporâneo, né? Sobretudo porque estamos novamente não somente no mês, mas nos anos mais que uma gripe, né, de uma pandemia da Covid. Existe um entrechoque de temporalidades sobre o qual a gente pode voltar a falar no início, que eu uso mais como uma forma de introduzir o contexto, a economia política que tange a publicação desse livro, no qual esse livro se insere, que é o contexto que eu poderia dizer, no qual nós teríamos o capitalismo, a hegemonia de uma ideologia liberal, individualista, e que esse revés da natureza não deixa de colocar em choque, em questão. Tá? Existe um texto do Emanuele Cotcha sobre a pandemia da Covid muito interessante, que ele vai falar um pouco disso, de como a pandemia simplesmente, obviamente que há contextos políticos, econômicos, sociais que podem favorecê-la, mas é a natureza, né? É imprevisível, de repente pode algo chegar e, como uma avalanche, mudar tudo, né? Mas, tanto no ano de 1918 quanto em 81, a gente tem aí, são ciclos econômicos, e hoje também pensando, né, no ano de 2021, que o advento de uma pandemia põe em questão uma série de questões relativas ao nosso modo de vida, né? Ou seja, em 1918 você tem a Primeira Guerra Mundial, que acaba justamente, uma das razões pelas quais que levam ela a termo é justamente a Revolução de 1917, a Revolução na Rússia. E aí você tem 1981, que é justamente um período, novamente, a eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, enfim, o início da desintegração da União Soviética, de retomada desse ciclo de liberalismo, de enfraquecimento do estado de bem-estar social, que vai culminar em 2008, por exemplo, né, numa grande crise do capitalismo, que traz esses monstros aí de volta à baila, né? Trump, Bolsonaro, etc., e vem por cima ainda uma gripe, né?
Enfim, a gente pode voltar a falar disso, é muito interessante como se insere nesse livro, nesses momentos em que a ideia de algo, de uma vida pública, de uma vida comum, está em alguma forma frágil, e a pandemia, acho que ela exacerba isso, as contradições inerentes a esse tipo de modo de conceber a comunidade, né, como uma comunidade atomizada, né, enfim. Mas eu vou falar um pouco do mês da gripe do Valêncio Xavier, e depois a gente pode discutir toda essa questão da economia política, contexto social, político, econômico, ideológico, né, e como que eles vão lidar com a pandemia, como ela pode, em diversas medidas, problematizá-lo, né. Bom, sobre o mês da gripe exclusivamente, se é a obra do Valêncio Xavier, eu gostaria de lê-la sobre dois prismas principais. O primeiro, eu acho que o Valêncio Xavier nos coloca de frente a uma crítica do naturalismo. Tá? Esse seria o meu primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que, como uma espécie de contraposição a esse naturalismo, que é objeto de crítica, ele coloca uma metáfora dessa porta entreaberta. Tá? Essa porta entreaberta é um espaço, enfim, por meio do qual o interno se torna externo, mas também o externo se torna interno. Né? O estranho se torna familiar, o familiar se torna estranho, Eros se torna Thanatos e vice-versa, a violência se torna prazer, prazer se torna violência, justiça se torna injustiça e por aí vai. É uma zona de indeterminação. Tá? Então, esse é o modo pelo qual eu gostaria de ler esse livro. Acho que são duas operações que ele produz que são interessantíssimas, não só para entendê-lo, mas entender a obra do Valêncio Xavier de uma forma um pouco mais ampla. Tá? Bom, o mês da gripe tem um leitor muito privilegiado, que é o Boris Schneiderman, professor da USP, que publica, cerca de 10 anos depois, sobre esse livro, e ele conclui nessa leitura dele que é um livro de muitas vozes. Né? Acho que essa é a grande conclusão dele, é um livro muito polifônico. Né? Você tem aí, logo na abertura do livro, uma epígrafe do Marquês de Sade, que é a primeira dessas muitas vozes. Né? Depois dela, a gente vai ter esse Homem do Bigode, uma personagem central. Você tem aí os recortes de jornais, os reclames, você tem as declarações de diversas autoridades, né, que vão dar essas declarações nos jornais da época, que vão estar incluídos na narrativa. Você tem uma outra personagem, que é a Dona Lúcia, que é uma senhora que, do ano de 1976, ou seja, quase 60 anos após esse mês da gripe, que, por sua vez, é outubro de 1918, como a gente já disse, ela vai remontar os fatos, embora de maneira um tanto confusa, né, com algumas contradições. Né? Mas voltando a essa primeira voz que nós temos, é a voz do Marquês de Sade, que configura uma epígrafe, muitos críticos vão colocar que essa voz ela diz acerca de uma vida insalubre, né? Que ela remonta aí um cenário no qual os corpos apodrecem, os indivíduos entram aí no estado de continuidade em relação à natureza. Né? Tem uma frase do Jorge Bataille muito interessante, que é resgatada pelo professor Raul Antelo, uma frase no que ele anota no caderno de notas, que é: não há mediação entre as térmitas, não há dialética na natureza. Né? É muito interessante. Né? E eu lembro também, um outro pequeno parênteses, num texto sobre o mês da gripe, da Brunilda Reichmann, ela enquadra esse romance dentro de um gênero literário que seria as graphic novels, né? Cujo ponto de partida é dado por um livro chamado A Contract with God, do Will Eisner, publicado em 78, que é um livro que também se destina a abordar vidas em estado precário, insalubre. Né? Mas voltando, então, a essa voz do Marquês de Sade, essa epígrafe, se a gente olhar para ela de perto, a gente vai ver que há algo mais aí. Ou seja, não se trata somente de corpos que saem da cultura rumo à natureza, né, que saem do espírito rumo à morte, à animalidade, à violência, é uma condição puramente material. Tá? Na verdade, seria até, quem sabe, talvez o contrário disso. Eu vou ler, então, a epígrafe de Um Mês da Gripe. Vê-se um sepulcro cheio de cadáveres, mas sobre os quais pode-se observar todos os diferentes estados de dissolução, desde o instante da morte até a destruição total do indivíduo. Esta macabra execução é de cera,
colorida com tanta naturalidade que a natureza não poderia ser nem mais expressiva e nem mais verdadeira. Então, assim, a gente vê que tem nessa cena uma brutalidade do real, mas que essa brutalidade ela é antes um efeito do artifício, ou seja, algo produzido intencionalmente pela técnica, pela cultura, por uma poiesis, por uma tecne, enfim, ou seja, ela é resultado de uma mediação, tá? Então, eu acho que a gente pode ver um indicativo da poética do Wallace Xavier, tá? Que nós poderíamos chamar de um efeito de desnaturalização, ainda que esse efeito seja para intensificar a crueza de uma cena, né? E eu acho que isso serve como leitura, né? Enfim, obviamente, ao mês da gripe, mas sobretudo a um procedimento que há nesse livro, que é a inclusão, ao lado de pequenas dessas narrativas, sobre o qual depois eu vou falar um pouco, né, com calma, de recortes de jornal, do fotojornalismo, de fotos que estão estampadas nesses jornais, veículos de imprensa, e meios de comunicação de massa. Por quê? Sobretudo porque o jornalismo, enfim, o telejornal, a imprensa, tem uma forte vocação documental. Bom, mas voltando a essa questão de um desnaturalismo, porque antes eu não vou analisar aqui uma teoria da comunicação, meios de comunicação de massa, mas falar sobre literatura, eu lembro rapidamente que o naturalismo em literatura, ele tem uma dessas principais formulações pelo Émile Zola, no ano de 1880. Tá? E ele divide o naturalismo, o realismo, naturalismo, em dois momentos. Ele diz assim, a literatura realista, naturalista, primeiro ela funciona como uma máquina fotográfica. Ela tira uma foto, ela enquadra um momento, ela o descreve, né? Ela captura essa realidade, essa realidade empírica. E depois, no segundo momento, ela faz essa realidade alterar, de acordo com o desejável, com o verossímil, né? Então, primeiro você mostra o que é empiricamente, e depois, normativamente, por assim dizer, aquilo que deve ser, né? Então, veja, já no século XIX, você tem aí essa relação de intermedialidade, se quiserem, que é associando um artifício técnico, que é a fotografia, enfim, para a fim de auxiliá-lo a explicar uma tarefa da literatura em termos, sobretudo, de objetividade, né? De transparência em relação ao real, ao mundo, enfim. Bom, isso é um projeto do século XIX, né? Que eu acho que, então, a técnica vem aí para, supostamente, aumentar essa transparência em relação ao acesso da natureza pelo homem, né? E, a partir disso, né, o Émile Zola vai descrever, revelar os determinismos, as leis imanentes, as condicionantes, enfim, da própria natureza, do funcionamento do mundo, dos corpos e etc. Se é assim no século XIX, em O Mês da Gripe, eu acho que, ao contrário, a imagem é posta ao lado da escrita numa série de imprecisões. E aí eu vou começar a falar um pouco da obra, né, para a gente ter uma ideia, quem estiver nos ouvindo, nos vendo, do como ela se conforma, né? Quando a gente abre a página, abre o livro, como inicia a sua leitura, a gente tem uma fotografia, ilustração, por assim dizer, desse homem com um bigode, sobre o qual a gente não sabe absolutamente nada, e cujas vicissitudes são dadas por pequenos fragmentos, como se fossem versificados, por assim dizer, que são soltos ao longo da obra, e a gente presume que se trate que são sobre este homem, que conte da vida deste homem, sobre as ações que ele vai entabular na cidade de Curitiba. É assim, pelo menos, que o Boris Schneider, num texto famoso, vai ler, né? E ele destaca bastante esse homem, o Boris Schneider, por exemplo, porque seria como se fosse um personagem principal, que também é a primeira figura que nós temos no livro. Eu chamo a atenção sobre uma coisa aqui, sobre essa figura. Eu acho que é importante, muitos leitores se agarram um pouco na figura desse homem do bigode, porque eu acho que aí a gente tem algo que vai nos lembrar um pouco
o que seria o romance em sua forma hegemônica do século XIX, tá? Por quê? Porque o Mês da Gripe é um livro, a gente poderia associá-lo também ao que foi feito nas vanguardas do século XX. Não vou falar sobre isso aqui, mas é uma narrativa que acho que se distancia um pouco dessa forma hegemônica do romance. E o que seria essa forma hegemônica do romance? Seria, para o Benjamin, por exemplo, Walter Benjamin, o romance revela o sentido da vida. Tá? Ele tem um herói, ele narra uma única história, ele narra a história de uma vida e que, ao fim, se caminha para a revelação do seu sentido. Ele tem um forte caráter biográfico. Tá? O romance é ocidental, ele começaria por Cervantes e acaba mais ou menos Stendhal, Flaubert, né, para o Benjamin. E você teria uma outra tradição, que é uma tradição do romance tradicional, não industrial, que, ao contrário, são diversos fios narrativos. Né? O Benjamin pergunta assim, o cerne da ação do romance tradicional é a pergunta, o que vem depois? Porque uma narrativa sempre solicita a outra. Esse romance ele é oriental. Tá? O seu arquétipo são as 1001 noites. Né? E aí, então, eu estou dizendo, voltando para esse Homem do Bigode, eu acho que o leitor do Mês da Gripe tende a puxá-lo, a colocá-lo em maior destaque, porque eu acho que aí você tem algo que se parece mais com uma ideia de romance mais habitual para nós, né? Ou seja, a história de uma pessoa que está numa cidade durante o advento da gripe espanhola em Curitiba, né? Bom, mas isso também é muito frágil no romance, tá? Isso é muito frágil. A vida, essa história, se há essa ação com algum mínimo cronologia, ela também vai o tempo todo se dissolvendo ali em meio a esse material dos meios de comunicação, de outras origens, né? Voltando um pouco para a leitura do Mês da Gripe, então a gente tem essa imagem desse homem do bigode. A gente tem depois a epígrafe, que eu já citei, do Marquês de Sade, e a gente tem uma espécie de contracapa, que seria uma espécie de capa de um livro dentro do livro, no qual está o ano de 1918, o mês de outubro, onde se passa tudo ali, a imagem de um calendário e o dizer alguma coisa, entre aspas. Entre aspas eu coloco, né? Ele nessa capa está escrito alguma coisa. Essa expressão eu acho ela muito interessante, obviamente ela não está aí à toa. Eu acho que dá um matiz, por assim dizer, de imprecisão, tá? Para esse livro. É como se fosse uma nitidez que não se efetua, né? Alguma coisa, né? Assim, tem um caráter de não exatidão, né? Essa expressão, né? E só para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa, por exemplo, num jornal, né? Um jornal nunca vai ter uma foto sem foco, né? É raro que você tenha, né? Então essa ideia de precisão, objetividade é muito comum aí nos meios de comunicação, como eu já disse, e aqui você tem algo que vai no sentido contrário a isso, né? E que eu acho que tem diversas funções esse alguma coisa, né? Ele aponta para isso, para essa imprecisão que eu citei. Eu acho que aponta também para uma não preponderância de grandes fatos, de grandes narrativas, porque você tem um grande fato que é a gripe espanhola, você tem várias remissões à Primeira Guerra Mundial, mas isso parece estar dividindo o espaço o tempo todo com narrativas, com pequenas passagens muito fantasmagóricas, como desse Homem do Bigode, que eu já citei, e assim como os fatos narrados pela senhora Dona Lúcia, que são muito imprecisos, né? Lembrando também alguma poesia do Drummond, 1930, que era um momento que a poesia adotava o verso livre e abraçava as formas mais prosaicas, né? Assim, alguma coisa. Bom, então, a gente, lendo o livro e continuando assim, nessa mesma página, a gente tem esse chamado dizendo a paz está interrompida. E aí, que é um recorte de uma chamada de jornal, né? Se referindo à entrada da gripe no estado do Paraná, e aí você tem uma notícia que explica como teria se dado, seria um casamento da filha do Círio Barbosa em Paranaguá, no porto de Paranaguá, onde pessoas do Rio de Janeiro vêm com vírus incubado, né? E aí se segue na obra, né? Você tem diversas notas de jornal, continuam. Na página 18, por exemplo, a gente vai ter um diretor sanitário do Estado
recomendando que as pessoas não se aglomerem, então isso é muito claro na época. Essas recomendações, elas ficam voltando, são constantes ao longo do livro. É claro para as autoridades, para os cientistas da época, que a aglomeração ela, é algo ruim, enfim, que vai ser prejudicial, vai aumentar essa pandemia. E é insistente isso no livro. O livro é de 1981, né? Não vamos, e se refere a 1918, né? Vamos ter isso sempre claro, né? E aí, seguindo a leitura, posteriormente, a gente tem uma notícia jornalística sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Seguida, por sua vez, de um verso de um cancioneiro popular acerca da gripe espanhola, que é publicado no jornal Comércio do Paraná, além de uma publicidade sobre vendas de cortina, né? Então é assim que funciona o mês da gripe, né? Para quem está nos vendo aí, para ter uma dimensão de como o livro se configura, é mais ou menos assim. É assim que ele vai. É um livro que vai se funcionando por um processo de montagem. Então você tem diversas dimensões disso. Você tem uma publicidade que é colocada ali, você tem um fragmento do jornal, um anúncio de uma autoridade, como eu já havia dito. Então, para descrever então um pouco esse modo de funcionamento, como ele vai se colocando, você tem depois uma dessas passagens sobre essa senhora Dona Lúcia, né? E ela começa a fala dela complementa uma dessas notícias de jornal, porque ela tem uma notícia de 22 de outubro que diz de uma decisão do secretário de Saúde de Curitiba que passa a proibir enterros feitos à mão, tá? E aí entra essa Dona Lúcia que diz assim, eu vou ler um trechinho. E era a pé, iam carregando o caixão e as gentes a pé acompanhando pela cidade inteira até o cemitério municipal. Tinha os muitos ricos que faziam enterro com o carro, cavalos de penacho, pano preto, mas eram bem poucos. A maioria a pé por muito tempo foi assim. E posteriormente, a Dona Lúcia continua a dar notícias. Por exemplo, no seguir da narrativa, ela vai dizer contar a história de um pai. Contar a história não, né? Ela dá lampejos, né, desses fatos, desses acontecimentos, né? De um pai que não consegue enterrar os seus filhos mais, dada a quantidade de corpos que se acumulam. Cito. Ali naquela casa morreram 7. Era o pai chegar de um enterro e já tinha que levar o outro filho para o outro cemitério. Ele mesmo fazia os caixões. No fim, faltou madeira, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que agora eu passo um pouco para uma dimensão desse livro que eu acho bem... acho que reforça isso que estou colocando sobre a ideia de imprecisão, tá? A Dona Lúcia, essa personagem, ela vai fornecendo para a gente essas pequenas histórias e, ao mesmo tempo, a gente vai lendo e percebendo que essas informações são desencontradas, tá? Dessas contradições está sobre isso é tão interessante, tem uma pesquisadora, por exemplo, a Brunilda Reichmann, um texto sobre esse livro, que ela diz que isso pode ser, ela faz uma suposição desse desencontro dessa personagem com uma sequela da gripe, né? Lembrando que a Covid também deixa sequelas de confusão mental em diversas pessoas, né? Muito impressionante isso, né? E uma dessas contradições seria sobre a vida desse homem do bigode, né? Porque, de acordo com os relatos dessa senhora, dessa Dona Lúcia, a gente não consegue dizer se esse homem teria simplesmente tido uma relação sexual com uma mulher alemã ou se teria violentado essa mulher alemã, né? E essa imprecisão é o cerne da história desse cara, tá? E esse cara, ele tem um destaque aí, porque quando a gente abre o livro, como eu disse, tem uma foto desse cara ali, tá? E ali, eu vou ler, então, um momento, quando a gente tem a introdução disso que a gente também vai inferir que seria a vida desse homem, né? Porque é tudo muito solto, né?
logo no início, a gente tem isso, a vida dele é introduzida, suas ações são introduzidas nas formas de uma espécie de verso que diz assim, eu vou ler também um trechinho, né? Alguém saiu e não mais voltou. Entrou para sair e não mais saiu. Não sei por que entro e entrei. Nesta casa onde nunca entrei. Pássaro em água estranha. Vagueio pela penumbra do corredor, pela porta entreaberta vejo. Né? Você vê que a sintaxe, né, a construção frasal, ela é toda dilapidada, ela é bem quebrada, ela não tem essa coesão, né, não só de concordância, mas de construção mesmo, de formulação, sujeito, verbo, enfim. Ela é bem fragmentada, são diversos lampejos que vão nos dando mais ou menos a dimensão de uma determinada ação. E aqui, nesse caso, você tem isso levado a um extremo, né? Se ele não sabe se entrou numa casa, ele está dentro de uma casa, não sabe como entrou, por que ele está ali. E é uma penumbra. Acho que isso é uma imagem muito boa que acho que resume um pouco esse processo, né? E ali a gente vê aí no seguir aí desses lampejos, a gente vê que ele começa e ele entabula uma relação sexual com uma mulher. A gente tem uma cena posterior da qual a gente subentende a prática do sexo oral, enfim, e depois a possibilidade, é aventada a possibilidade dele ter violentado essa mulher, incluindo a possibilidade de uma necrofilia, né? Rapidamente, eu lembro que, anos depois, em 1984, Valêncio Xavier publica um conto que basicamente usa essa metáfora dessa porta entreaberta, né, que se chama O Mistério da Porta Aberta, depois vai ser incluído num livro chamado Os 12 Mistérios, mais o Mistério da Porta Aberta. E é muito interessante, é um conto que a gente não sabe o que aconteceu no início, nem o que vai acontecer, a gente sabe sobre um meio da ação, por assim dizer, que é a personagem que está escrevendo, está num escritório de madrugada, ela ouve muitos barulhos e tem uma porta entreaberta com velas, com uma espécie de altar, e ela não sabe quem fez aquilo, como foi parar aquilo ali, e essa porta entreaberta, ela acena para um outro cômodo da casa, não, a porta que dá para a rua está fechada, né? E aí ele começa uma reflexão sobre a ideia de porta, como as portas da casa sempre estão voltadas ao interior, elas abrem para dentro, enquanto as portas dos espetáculos abrem para fora. E ele não... E eu acho que essa porta entreaberta acaba sendo uma metáfora para a própria situação dele, né? Ele diz que vai tomar uma atitude, resolver descobrir do que se trata aquilo ali, mas ele acaba se referindo ao leitor, ele não chega a fazer isso efetivamente, né? Ele precisaria largar a caneta e o papel, parar de escrever para fazer isso, e ele não faz, né? Então, assim, eu acho que no caso do Mês da Gripe, desse homem do bigode aí, eu acho que essa ideia da porta aberta, dessa porta entreaberta, diz dessa indecisão sobre a sua própria história, né? Não é possível ver com nitidez se suas ações produzem convívio ou violência, gozo ou morte, saúde ou enfermidade, vida ou morte. É isso que está colocado, uma ambiguidade irresoluta, né? Então, eu acho que essa indecisão não deixa de ser uma espécie de ruído, tá? Eu gosto dessa figura porque a gente está num livro recheado por esse material dos meios de comunicação de massa, né? E quando a gente pega a fórmula da comunicação, o que a gente tem, né? O emissor, mensagem, receptor. No meio disso, no meio desse processo, tem uma coisa chamada ruído, né? E o ruído é uma coisa que é algo que, como a gente viu, né, não só os meios de comunicação tentam estipular a todo preço, assim como esse próprio processo, essa concepção naturalista da arte, tenta, em alguma medida, eliminá-la, né? Ela quer ser uma fotografia e depois uma espécie de correção, né? Então, e aí o romance do Valêncio Xavier, seguindo a tradição que a gente se vê
inaugurado ou ao menos intensificado no século XX, com James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka, sobretudo Kafka, né? Eu acho que ele fica justamente ali nesse espaço do ruído, né? Porque no Kafka, a gente pega, por exemplo, né, o processo, a gente não sabe qual razão a pessoa está sendo processada, pela qual ela está sendo processada, o que vai acontecer, qual será a conclusão desse problema, e a gente fica ali justamente nesse meio do caminho, né? E é um pouco o que acontece no conto da Porta Aberta, né? A gente fica nesse meio do caminho, né? Tomar uma água. A gente pode, então, já vou caminhando para terminar um pouco assim essa leitura, esse ruído, né, que essa alguma coisa, essa porta entreaberta, né? Eu acho que tem uma função muito interessante de uma restituição de um valor de uso, tá, para a escrita, sobretudo quando a gente pensa na ideia dos meios de comunicação, né, no tipo de material que é produzido ali, né? Porque, assim, o modo como o Valêncio Xavier vai construir essa narrativa não diz somente da reconstituição de fatos que estão ali no passado, no ano de 1918, né? Eu acho que essa fantasmagoria, essa que eu fui descrevendo, ela convida aí o leitor a participação, a leitura, uma certa interatividade, por assim dizer, autêntica, uma suplementariedade da narrativa, né? E que isso é muito importante porque acho que retira ela somente de um lugar estanque no passado, como se estivesse remontando fatos do ano de 1918, enfim, dessa gripe espanhola que entra em Curitiba, na Curitiba provinciana de 1918, mas projeta no futuro também, quando ele nos convida a perguntar, né, o que se passou e o que vem depois, né, como isso se constitui, como isso se deu, do que se tratou, como pode, como continuaria, como continua, né, assim, então tem essa projeção que sai do passado e se coloca no futuro, né. Para já ir finalizando aqui, então, eu vou só ler mais uma pequena passagenzinha do mês da gripe, no qual há um pequeno versinho de um cancioneiro popular, que é atribuído esse verso ao Ferreira Leal. Ele diz uma atmosfera bastante mórbida, né? Me lembra muito a poesia do Augusto dos Anjos, por exemplo, né? Eu vou ler esse trechinho. E assim vamos indo nessa estrada, tristonha de amarguras e miséria, deixando o corpo à podridão do nada, né? Parece Augusto dos Anjos isso. Paradoxalmente, eu acho, se trata de reminiscências, ou seja, esses corpos, né, eles não sucumbem em sua totalidade ao nada, né? Esses farrapos, essas pequenas narrativas, esses restos, são colocados, permanecem aí ativos por meio de uma montagem, né, feita por enfim, pelo Valêncio Xavier, enfim. Esses personagens, portanto, essas imagens, essas histórias, eu acho que eles guardam o mesmo paradoxo dos corpos de cera, que estão na epígrafe do Sade, tá? Em meio ao horror e à promessa de desintegração total, eles permanecem e continuam, em alguma medida, assim como a memória, porque eles não são feitos de carne e osso, né? Eles não são como um fato dado, morreu e acabou, né, como a mídia quer nos passar, né, nas variadas chacinas, os 600 mil mortos pela Covid, não. Né? Aqui o problema da memória, a urgência da memória e as questões que ela nos colocam, né, para o presente. Né? Esses personagens, então, portanto, eles são excluídos desses processos da civilização, da mediação, ou seja, eles sucumbem, né, como, né, os bonecos do Sade, mas ao mesmo tempo que são produtos de um processo de mediação, de um artifício, de uma técnica, de uma techné, de onde vem a arte, de uma poiesis, de um fazer, né? No caso dos bonecos, né, do Sade, provavelmente por um artesão, e no caso do mês da gripe, pela escrita montagem do Valêncio Xavier. Então, à mesma medida em que sucumbem, né, à violência, à pandemia, à guerra, eles também transcendem essa podridão do nada que se referiu aí
nosso soturno cancioneiro, né? E eu acho que, a partir disso, né, dessa reminiscência, se outrora ressoa na agora, suas histórias são colocadas na ordem do dia, e eu acho que essa é a tarefa da arte, e também se projeta no futuro, para nos relembrar as urgências e as lutas que devemos enfrentar e propor no futuro, né? Então, acho que essa é a grande tarefa da arte do artista, e o mês da gripe é profícuo em realizá-la. Tá? Te agradeço, Nena. Eu que agradeço, João Guilherme. Sua leitura foi belíssima. Gostei muito dos pontos que você destacou. Fiquei aqui anotando. Talvez a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa questão da indeterminação, da indecisão que ele já deixa claro no início, né? Não tem por que a gente fechar em algo moralizante, né? Porque, na verdade, o papel do Valence em nenhum momento é pregar alguma moral, né? Então, acho que você fez muito bem, uma leitura muito precisa, agradeço. E eu achei outro ponto interessante da sua leitura, quando você traz a questão do naturalismo com Zola, né? E que você diz que ele se afasta, né? Dessa questão da natureza a partir da máquina fotográfica. Esse detalhe eu acho bacana, porque a questão da fotografia também muda toda a história das artes, né? Porque ao mesmo tempo que a fotografia revela, né, uma natureza precisa, né, você gera também um artista moderno pronto para brincar com essa natureza, né, desmontar. E é nisso que você vai trazer o Valence Xavier, né, para essa desmontagem, para essa leitura fragmentária, né? E eu concordo plenamente. E outro momento que você vai logo chamar o Benjamin, né? Acho que ficou muito bom, eu gostei dessa questão, de você relembrar a questão das Mil e Uma Noites. Eu passo a palavra se você quiser comentar um pouquinho essa questão das Mil e Uma Noites. Claro, Nena. Sim, todos os pontos são muito interessantes, né? O primeiro deles, que gostaria de remontar, é a questão do naturalismo, né? Porque eu acho muito... é que o Valence Xavier nos deixa uma indicação ali de um certo... Projeto é uma palavra muito dura, né? É um anteprojeto quase, mas enfim, quando ele põe a epígrafe do Sade, ele diz assim, olha, porque a epígrafe ela nos leva a crer numa situação de retrato de uma natureza muito crua, que inclusive abala a cultura, né? Porque é o horror. Mas na verdade são bonecos de cera. Né? Aí que está a questão, né? Ele estava falando assim, olha, são bonecos de cera, né? Então tem um paradoxo que está escrito ali. E o Émile Zola, no auge do século XIX, justamente faz parte desse projeto dessa apropriação, dessa captura da natureza, assim, né? Da técnica como uma transparência, na verdade, né? E é isso, né? Posteriormente, a fotografia, os artistas eles passam a negar, né? Em grande medida, essa possibilidade, né? Essa possibilidade do retrato, enfim, a paisagem. Você tem a paisagem, ela se torna opaca, absolutamente opaca, né? Essa ideia dessa transparência, ela se dissolve, né? Em grande medida, né? E o cinema também, né, vai obrigar a literatura a tomar... Quer dizer, a literatura toma rumos variados por diversas razões, mas aí está uma técnica, ela produz... ela também produz, ela ajuda nessas transformações, e, sobretudo, esse distanciamento em relação ao realismo. Sobre as Mil e Uma Noites, eu acho muito interessante, porque o Benjamin, quando ele está fazendo essa história, ele diz de um ciclo. Você tem um ciclo que é o ciclo do romance, Cervantes e Stendhal. Você tem um círculo que, na verdade, parece que ele... Eu vou usar uma expressão do Cândido, uma expressão rutilante, é uma coisa que vai e volta, assim, né? Porque o Benjamin ele fala, na verdade, que isso é oriental, mas que está sendo retomado pelo Nikolai Leskov, né? Que é pelas vanguardas, né? Então é um pré e um pós-moderno, por assim dizer, né? E aí eu acho muito interessante do Valence Xavier, porque
eu acho que diz um pouco disso, né? Quando o Schneiderman vai terminar a leitura dele, ele vai falar polifonia do Bakhtin, né? Ou seja, uma multiplicidade de vozes. Então, a gente traz esse arcaico aí, que não é somente um bárbaro tecnizado, para falar com Oswald de Andrade, né? Ou seja, é um primitivismo, né? Que tudo bem, não é adequado usar essa expressão, mas enfim, é um pré-moderno que se torna, que é muito interessante, que é a modernidade, em certo momento, ela exclui, e que eu acho que é uma tarefa, um próprio modo, é uma estratégia para lidar com a própria modernidade, porque, obviamente, não é simplesmente a multiplicação de fios narrativos, mas também a inclusão, uma devoração de toda a produção cultural dessa constante evolução da técnica, né? Dessa industrialização da informação, dessa industrialização da narrativa. Então, aí, eu não digo que é exatamente as Mil e Uma Noites, mas são as Mil e Uma Noites como estratégia para algo que é absolutamente contemporâneo, entende? Ou seja, que está deglutindo aí os meios de comunicação de massa e etc. Então, eu acho que é bem nesse sentido, né? Que se coloca. Uhum. Não, muito bom. Eu achei muito boa essa sua observação. E eu acho, só para a gente daí já finalizar, né, que é outra questão que você traz que eu acho interessante, a questão do ruído, né? Então, essa indecisão que seria um ruído, que vem do ruído, né? Que é o ruído que você vai perceber ao longo do livro e também no outro conto, né? Que você faz a conexão, o Mistério da Porta Aberta. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse ruído. Claro. Eu acho que eu quis trazer essa dimensão do ruído, seria interessante trazê-la e falar um pouco mais sobre ela especificamente, mas eu fiz questão de colocá-la nessa conversa por causa da presença do jornalismo, né? Eu, na verdade, sou formado em comunicação, tem um dado curioso sobre a minha biografia, que eu me formei em jornalismo. Logo depois eu fui para letras, já no mestrado, no doutorado, e assim, a questão basilar dos estudos comunicacionais, dos comunicólogos, etc., você tem uma fórmula máxima ali dos meios de comunicação de massa, do processo comunicativo em sua totalidade, é a fórmula emissor, mensagem, receptor, que vem da linguística, enfim, dos estudos, enfim, dos estudos acerca da linguagem, né? Antecede aos estudos da comunicação propriamente ditos, porque geralmente eles se referem mais ao meio de comunicação de massa, enfim. Mas é uma fórmula clássica, básica, e dentre a qual eu me lembrei de um fato de uma aula minha há muito tempo, que uma professora passou essa fórmula e disse: está faltando uma coisa aqui, gente, vocês se lembram? O que era? Ninguém se lembrou. Aí alguém chegou assim: é o ruído, né? E é impressionante como bom, se a gente vai na música, por exemplo, né? Como a gente pega toda a tradição europeia, a chamada música clássica, que é a música italiana e alemã ali do século XVII, XVIII, XIX, enfim, você tem diversas noções que acho que em muitos momentos tiveram menos importância ali, né? Voltaram à baila no século XX, né? O ruído, o ritmo, por exemplo, né? Isso tudo geralmente foi muito associado a um certo primitivismo, como se à medida que a gente saísse dessa questão material, né, propriamente dita, a gente caminhasse rumo à civilização, né, que é uma concepção cheia de problemas, nas quais se colocam os problemas do racismo, etc., né? Então, eu acho que, de todo modo, eu acho que num determinado momento, que foi muito importante, ali pelo século XIX, eu usei o exemplo do século XIX, houve se tornou hegemônico um determinado modo de compreensão da linguagem como possibilidade de eliminação completa dessas interferências do ruído, né? Isso é um projeto que está desde Aristóteles ali na política, mas que é retomado e chega ali no seu ápice. E, de repente, essa ideia da materialidade dos suportes, ela, de repente, olha, não, isso é uma questão, né? Ou seja, um enunciado ele se inscreve num determinado suporte, isso
vai produzir determinados efeitos, né? Essa ideia de um... E aí tem a ideia de formação da comunidade, tem uma ideia de política que tangencia isso, de formação de homogeneidade, né, de unidade, de absoluto, de consenso, né? Tudo se joga aí, né? O Aristóteles diz que a linguagem é o comércio da palavra. Esse comércio sempre pressupõe equiparação, né? Se pressupõe uma medida exata, que era o grande projeto do Aristóteles, né? O justo meio e tal. E isso a gente vê, é muito fácil desmontar essas coisas olhando de longe, né? A Grécia é uma sociedade escravista. No século XIX, né, no auge dos empreendimentos coloniais da Europa, o racismo, depois você tem aí na década de 30 do século XX a ascensão do fascismo e dos problemas desse projeto. Então, eu acho que quando a gente analisa a arte do século XX, eu acho que tem essa irrupção dessas impurezas, né? Isso tem diversas consequências que são fundamentais, né? E aí, no caso, o ruído especificamente eu trago basicamente pelo modo como o Valêncio Xavier se apropria da informação, uma vez que a informação ela visa a eliminação de ruído, ela quer comunicar algo que aconteceu e ponto, acabou. O Agamben tem um texto muito interessante que ele vai falar um pouco isso, que a informação produz o cidadão ressentido porque ele não pode mais agir sobre aquele fato. Aquele fato está dado e acabou, né? E aí eu acho que essa é a grande questão. Ele torna a informação ruído, né? Ele torna a informação, ele dá ritmo à informação, né? Ele torna, ele vai colocar ele numa certa fantasmagoria, numa rede de montagens em que ela vai produzir, ela vai ser acoplada a novas produções de sentido e volta a entrar em movimento, ela se coloca em movimento novamente, né? Então eu acho que é por aí. Agradeço muito. A gente poderia ficar conversando mais, né, sobre isso, e eu já vejo o início de um artigo aí, né? Porque essa questão do ruído, eu acho que daria para você desenvolver, porque está super bacana. Eu agradeço imensamente, né? Foi um prazer enorme recebê-lo. Adorei ouvi-lo falando sobre o mês da gripe. Eu acho que você trouxe essas questões pertinentes para a nossa discussão e espero que a gente se encontre em outros momentos. Deixo o meu abraço e até breve. Nina, eu que te agradeço, uma honra muito grande para mim, eu queria te agradecer imensamente pela compreensão, né? A gente teve que aí se organizar, eu particularmente, né? Para a gente conseguir fazer esse encontro, e para mim é uma honra imensa, eu me sinto muito feliz e honrado de participar disso. Eu deixo um abraço em você e quem mais estiver nos assistindo aqui, te agradeço mais uma vez, uma honra para mim. Tchau, tchau.